Como fazer óleos essenciais. Montando um destilador de óleos essenciais. Compre um destilador de óleos essenciais. Será difícil encontrar um em uma loja local. A não ser que haja um local especializado por perto. Mas esses aparelhos são fáceis de comprar online. Porém, saiba que eles podem ser caros. Geralmente custando algumas centenas de reais. Ainda assim, se planeja fazer grandes quantidades de óleos essenciais, um destilador profissional será um bom investimento. Faça seu próprio destilador se não quiser comprar um. Caso queira tentar fazer um destilador, há bastante espaço para a criatividade, pois existem vários designs para eles e, até hoje, muitos são feitos em casa. Os componentes principais de um destilador são uma fonte de calor, geralmente fogo direto, uma panela de pressão, um cano de vidro de 10 milímetros, uma tina de água fria para resfriar e condensar o vapor que passa pelo cano, um essenciador, que separa o óleo essencial de outros materiais que você não quer em seu produto. Use peças de aço inoxidável e vidro. Se possível, não use tubulação de plástico em vez de vidro, pois ela pode afetar a qualidade do óleo. Algumas plantas reagem mal com o cobre, mas se esse material for bastante estanhado, ele se tornará adequado para todos os casos. Você também pode usar alumínio, mas não com goteria, cravo ou outras plantas cujos óleos contenham fenóis. Dobre o cano para que ele possa passar pela tina de resfriamento. Você ferverá o material vegetal na panela de pressão, e o vapor resultante passará pelo cano. Será necessário condensar novamente esse vapor imergindo-o em um banho de água fria ou gelo, dependendo do que você estiver usando para resfriar. Será preciso dobrar o cano em formatos diferentes. Por exemplo, se você for usar apenas uma bacia, pode precisar dobrar o cano em caracol para que ele possa ficar na tina aberta. Caso utilize um balde grande de gelo, você pode dobrar o cano a 90 graus para que ele desça pelo balde e saia por um buraco no fundo. Conecte o cano à válvula da panela de pressão. Use um pedaço de mangueira flexível que se encaixe bem sobre as duas aberturas e que deverá ter mais ou menos a mesma abertura do cano. Você pode prender a conexão usando uma braçadeira para canos comprada em uma loja de ferragens. Corte a mangueira deixando espaço para dobrá-la. Caso contrário, o cano ficará esticado para cima e precisará ser dobrado a 90 graus para que possa passar pela tina de resfriamento. Passe o cano pela tina de resfriamento. Se estiver usando uma bacia aberta, posicione o cano de modo que o caracol dele fique todo dentro da tina. Ele deverá ficar completamente submerso na água fria ou no gelo. Caso use um balde, faça um buraco no fundo dele para passar o cano para fora do banho gelado e sele-o usando selante de silicone ou epóxi para evitar que a água escorra por ele e faça uma bagunça. Posicione a saída aberta do cano sobre o essenciador. Depois que o destilado entrar no essenciador, essa peça fará o resto do trabalho para você, separando o óleo essencial do resto de matéria que você não quer no seu produto. Deixe todos os seus instrumentos em posições estáveis. Dependendo das ferramentas que estiver usando e do formato do cano, você pode precisar fazer um pouco de esforço para encontrar uma posição segura e estável para todos.
Os componentes do destilador. Tampe a panela de pressão com o cano preso a ela. Passe o cano pela tina de resfriamento e posicione a extremidade aberta dele em cima do essenciador. O cano deve ficar em um ângulo confortável e nada deve sofrer o risco de cair. Preparando o material vegetal. Decida quando colher o material vegetal. A quantidade de óleo em uma planta depende da fase do ciclo de vida em que ela está. Por isso é importante colher cada espécie no tempo certo. É preciso fazer um pouco de pesquisa para descobrir quando colher as plantas que se deseja destilar. Por exemplo, a lavanda deve ser colhida quando cerca de metade das flores no caule tiver murchado. O alecrim, por outro lado, deve ser colhido em plena floração. Colha as plantas corretamente. Assim como é necessário pesquisar quando colher as plantas para obter a melhor produção de óleo. Você precisa ver como colhê-las. Lidar com elas sem cuidado. Colher as partes erradas ou até colher na hora errada do dia pode reduzir a quantidade e a qualidade dos óleos essenciais. Por exemplo, você deve usar apenas os topos floridos do alecrim para fazer o óleo essencial dessa planta. Descarte ou use o resto da planta de outra maneira. A maioria dos óleos essenciais fica nas glândulas, veias e capilares de óleo da planta. E estes são bastante frágeis. Se eles forem perturbados ou quebrados, você obterá menos óleo. Tome cuidado ao lidar com as plantas e não mexa muito nelas. Escolha bem as plantas que for comprar. Se estiver comprando plantas já colhidas, você não terá muito controle sobre o processo de colheita. Procure por aquelas que pareçam saudáveis e sem danos e pergunte ao vendedor quando foram colhidas. Geralmente, as plantas na forma inteira, sem estarem em pó ou esmagadas, são as melhores. Embora a destilação remova muitas impurezas, pesticidas e herbicidas podem contaminar o óleo. É melhor usar plantas cultivadas organicamente, sejam elas compradas ou cultivadas por você. Seque o material vegetal. A secagem reduz a quantidade de óleo em cada planta, mas pode aumentar bastante a quantidade de óleo vegetal produzida por lote, pois você será capaz de usar mais material de cada vez. A secagem deve ser feita devagar e sem incidência de luz solar direta. As plantas cultivadas comercialmente, como a lavanda e a hortelã-pimenta, podem secar ao ar livre por cerca de um dia depois do corte. O método de secagem ideal varia de uma planta para outra, mas no geral você não deve superaquecer as plantas. Seca-las na sombra ou até em uma sala escura minimiza a perda de óleo. Não deixe as plantas ficarem molhadas novamente antes da destilação. Destile o mais rápido possível depois de secar. Você pode escolher não secar o material vegetal se quiser pular esse passo. Destilando o óleo essencial. Despeje água no tanque do destilador. Caso tenha feito seu próprio destilador, o tanque será a panela de pressão. Use água limpa, filtrada ou destilada e macia, ou seja, com baixa concentração de íons minerais. Se estiver usando um destilador fabricado, siga as instruções do fabricante. Caso contrário, é só colocar água suficiente para completar a destilação. Dependendo da planta e da quantidade, a destilação pode levar de meia hora a 6 horas ou mais depois que a água ferver. Coloque a matéria vegetal na água.
Insira o quanto de matéria vegetal que o tanque puder conter, desde que tenha água suficiente para que o processo continue. As plantas deverão ficar bem, mesmo que espremidas. Só não deixe que elas bloqueiem a saída de vapor da tampa da panela de pressão. Deixe alguns centímetros de folga no topo. Você não precisa picar ou preparar a planta e, na verdade, fazê-lo fará com que você perca uma parte do óleo. Ferva a água da panela de pressão. Sele a tampa para que todo o vapor que escapar precise passar pelo cano preso à válvula de vapor. A maioria das plantas liberará seus óleos essenciais a 100 graus Celsius. O ponto normal de fervura da água. Fique de olho no destilador. Depois de um tempo, o destilado deverá começar a passar pelo condensador e entrar no separador. O processo deverá ser bem automático. Mas você precisa prestar atenção para não ficar sem água no destilador. Dependendo da duração do procedimento, você também pode precisar trocar a água na tina de água gelada. Se o tubo quente aquecer a água, substitua-a com água fria ou gelo para que o processo de resfriamento continue a ocorrer. Filtre o óleo coletado. Opcional. Depois que a destilação estiver completa, você pode escolher filtrar o óleo usando um morinho ou outro tecido de algodão seco semelhante. O pano deverá estar seco e limpo, pois os resíduos de sabão e sujeira podem contaminar o óleo. Não se decepcione se só conseguir uma quantidade bem pequena de óleo essencial usando uma grande quantidade de matéria vegetal. As porcentagens variam dependendo da espécie, mas sempre são menores do que um destilador iniciante costuma esperar. Despeje o óleo em um recipiente para guardar assim que for possível. A maioria dos óleos essenciais pode ser guardada por pelo menos 1 ou 2 anos. Mas alguns têm uma vida útil bem curta. Para maximizar a duração do seu óleo, guarde-o em uma garrafa de vidro âmbar ou em um recipiente de aço inoxidável. Use um funil limpo para colocar o óleo no recipiente também limpo e deixe-o em um local escuro e frio. Decida o que fazer com o hidrossol também. O outro material no essenciador é o hidrossol. Água destilada e infundida com o aroma da planta. Alguns hidrossóis, como a água de rosas ou a de lavanda, são úteis. Se não quiser guardar o hidrossol, poderá despejá-lo no destilador caso vá destilar outro lote imediatamente. Caso contrário, jogue-o fora.